Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de agosto de 2017. Luxo, aviões privados e relações sexuais. O caso que expôs a crise do budismo na Tailândia. A imagem não parecia fazer sentido. Um grupo de monges budistas, com suas cabeças raspadas e túnicas alaranjadas, sentado nos bancos de couro de um jatinho executivo. Eles distribuíam acessórios de luxo, como óculos escuros, entre si. O vídeo, feito pelo monge Wirapol Sukphol, o nome que usava antes de sua ordenação religiosa, viralizou na Tailândia desde que foi publicado no YouTube, em 2013. A partir das imagens, o Departamento de Investigações Especiais da Tailândia, ligado ao Ministério da Justiça do país, descobriu que o Wirapol tinha ao menos 6 milhões de dólares em 10 contas bancárias e havia comprado 22 automóveis Mercedes-Benz. Ele também havia construído uma mansão no sul da Califórnia, era dono de uma mansão em sua cidade natal, o Bom Ratchathani, e tinha encomendado uma réplica gigante da famosa estátua do Buda de Esmeralda, que fica no Palácio Real de Bangkok. Além disso, as autoridades encontraram provas de que o Wirapol teve relações sexuais com diversas mulheres. Uma delas afirmou que teve um filho com ele aos 15 anos de idade, o que foi confirmado por exames de DNA. Diante do escândalo, o monge fugiu para os Estados Unidos e só na semana passada, 4 anos depois, o governo tailandês conseguiu sua extradição. Ele nega as acusações de fraude, lavagem de dinheiro e estupro. Wirapol ainda não tinha 30 anos quando teria cometido os crimes dos quais é acusado. Mas, apesar de ter sido um dos mais notórios casos de um monge budista violando Patimokkha, os 227 preceitos de vida que eles devem seguir, não foi o primeiro do tipo no país. De acordo com os preceitos do budismo, monges não deveriam tocar em dinheiro e muito menos manter relações sexuais. Mas as tentações da vida moderna fizeram pipocar casos de sacerdotes acumulando riquezas, consumindo drogas, participando de festas ou mantendo relações sexuais com homens, mulheres, garotas e garotos. Vários templos atraem grandes quantidades de fiéis devotos graças a um habilidoso marketing e promovendo monges carismáticos com supostos poderes sobrenaturais. Com isso, eles capitalizam do anseio dos tailandeses urbanos por espiritualidade e na crença de que doações generosas aos templos garantem mais sucesso e riquezas materiais. Wirapol, ao que tudo indica, se aproveitou desta tendência. Escândalos. A série de escândalos levou os tailandeses a falar abertamente sobre uma crise do budismo em seu país. O número de ordenações de monges caiu abruptamente nos últimos anos e muitos templos pequenos têm dificuldade de se autossustentar. O órgão ao qual os sacerdotes budistas respondem é o Conselho Supremo Sangha, formado por um grupo de monges anciãos. Até este ano e por mais de uma década ele não teve um patriarca supremo propriamente ativo, e tem se mostrado pouco eficiente. O Escritório Nacional de Budismo regula a religião, mas também sofre com problemas de liderança e denúncias de irregularidades financeiras. O governo introduziu uma lei exigindo que os templos, que arrecadam coletivamente entre $3 e 4 bilhões a cada ano em doações, publiquem seus registros financeiros. Comércio. Outra causa do problema é o peso da superstição na vida dos tailandeses e a forma como isso foi comercializado. Nos últimos anos, os monges têm sido cada vez mais requisitados para rituais semi-religiosos,
como benzer carros ou casas recém-comprados, para atrair sorte. Em alguns templos, vende-se até mesmo bilhetes de loteria, que para muitos é uma tentação difícil de resistir. Fra Payon Kalayano, o abade de um templo no norte de Bangkok, é crítico ao que chama de comercialização do budismo. Ele pediu aos tailandeses que sejam mais conscientes ao fazer doações religiosas. Hoje em dia, as pessoas, especialmente os ricos, acham que jogar dinheiro nos templos garante um bom karma. Eles têm fé, mas não pensam. Isso não é praticar o bom karma de maneira inteligente. É só fé cega. Alguns monges também são estúpidos, não sabem usar as doações que recebem. Em vez de administrar bem o dinheiro para construir karma e prestígio para o templo, eles terminam construindo casos criminais contra si mesmos, afirma. Antes da chegada da globalização e das várias distrações do consumo, era mais fácil pregar uma vida monástica em que se abdica de prazeres materiais. Mas hoje, é difícil defender que os monges abram mão de conveniências tecnológicas como celulares ou viagens de avião. E é mais difícil ainda definir o papel que os monges devem desempenhar na Tailândia do século XXI, além da provisão de bênçãos de boa sorte e amuletos, atividades que facilmente podem se tornar em máquinas de dinheiro. O que está acontecendo com o budismo, já aconteceu com o cristianismo. O termo cristão foi inicialmente usado por Paulo, por sugestão de Lucas, para designar os seguidores dos ensinamentos do Mestre Jesus sem discriminação, uma vez que era assim que eles vinham sendo chamados pelo povo nas comunidades onde atuavam. Naquela época, o cristianismo, com este nome, inexistia, pois os cristãos eram vistos pelos romanos como membros de uma nova seita oriunda do judaísmo e, portanto, como judeus. Com a secularização da nova religião, a partir do primeiro concílio ecumênico, o Estado romano não só declarou o cristianismo como uma nova religião, como tomou a si o direito de decidir, direta ou indiretamente, qual seria a religião pura, religião essa que levou o nome de Católica Apostólica Romana. A intenção do Império Romano, como a de todo império, era manter o Estado coeso e unido em torno de ideais comuns. Assim, todas as crenças cristãs discordantes da pureza determinada por força de sua autoridade foram consideradas desvios perigosos e, por isso, combatidas até o extermínio. Se, por um lado, a integração do cristianismo ao Estado libertava os cristãos das perseguições, por outro obrigava a Igreja cristã a fazer concessões políticas, responsáveis pelas desconfigurações na mensagem cristã. A hegemonia da Igreja de Roma, em relação à de Constantinopla, concedeu àquela poder suficiente para se transformar numa monarquia papal. Se na Idade Antiga os principais acontecimentos da história da Igreja se deram no Mediterrâneo e no Oriente, na Idade Média os centros mais importantes localizam-se na Itália, França, Inglaterra e Alemanha. A razão histórica é a invasão islâmica no Mediterrâneo e a adoção do cristianismo pelos povos germânicos e eslavos. Em consequência, surgem no campo doutrinário sérias deturpações da mensagem cristã, pela incorporação de rituais pagãos, de preceitos filosóficos e de deliberações conciliares, de natureza cada vez mais políticas e menos evangélicas. Os principais desvios ocorridos na Igreja primitiva foram: Trindade divina é uma crença de que Deus é formado por uma trindade representada como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo cada uma a expressão da perfeição. A natureza divina e humana de Jesus como homem. Jesus era filho de uma virgem e padeceu os martírios da crucificação.
como Deus, ofereceu-se em sacrifício para redimir os homens dos seus pecados. Fora da igreja não há salvação. Todos os cristãos são membros de uma só igreja, que está sob a guarda divina. Revela nítido conflito com o ensinamento de Jesus, fielmente interpretado por Paulo. Fora da caridade não há salvação. 1 Coríntios 13, 1, 7,13. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus a suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos. Emmanuel conclui, destacando o sublime consolo que a humanidade encontra no Evangelho de Jesus, no livro que leva o seu nome, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha e, através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de agosto, por Feijão.